Então aquela voz sempre gritava, você não vai fazer, porque você não vai dar em nada. A minha identidade era de quê? De fracasso. Então eu não tenho a capacidade, então eu não mereço tal coisa. Aí a gente fica o quê? Num ciclo vicioso. Porque enquanto a gente não se cura, a gente vai repetindo o ciclo. Exatamente isso que você falou. Enquanto a gente não se cura, precisa existir a cura, porque senão você vai ficar sempre afogado ali, a sua vida não anda. Como se fosse um ratinho no laboratório, que ele fica rodando assim, girando. É isso que acontece. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje eu trouxe a Daniele Baroli. Ela é psicanalista e nós vamos falar sobre um assunto muito importante que com certeza eu vivo, você vive e a gente está sempre em constante crescimento em relação a isso, que são crenças limitantes. Então vamos tirar todas as dúvidas que a gente precisa relacionar a esse assunto, tá? Seja bem-vinda, Dani, fica à vontade. É um prazer te receber aqui. Se apresenta um pouco pro pessoal e a gente já vai entrar no assunto, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e estar compartilhando um assunto tão importante quanto esse, né? Porque realmente o que tem nos limitado, né? Que são as crenças limitantes. Meu nome é Daniele Baroli, eu sou filha amada do pai, sou aquela que ama acolher, sou cuidadora, sou boa ouvinte, prezo pela justiça, pela verdade, mas também sou casada com Caio, que é meu namorado desde os 13 anos. Vamos legal. Aí para 30 anos juntos. Temos uma filha de 16 anos, chamada Maria Eduarda, e também uma princesa de 2, que é a Mai, vai completar 3 aninhos, eu quarentei com a Mai, então foi uma experiência muito única, né? Um recomeço muito bom, de uma jornada intensa. Minha formação é Direito, né? Mas nessa transição aí da gestação e com a Mai, eu fui para psicanálise. Hoje eu sou terapeuta, eu cuido de mulheres, então tenho um projeto bem bacana também com mulheres, chamado Café e Comunhão, onde eu abro o meu lar para estar acolhendo e cuidando dessas mulheres através da mesa, né? Que é algo que eu acredito, é um princípio assim, fundamental, é uma realidade, né? No nosso lar e na nossa família. Mas hoje nós vamos estar tratando de outro assunto, né? Que é o que tem nos limitado, né? Porque o que tem nos impedido de viver uma vida abundante, né? Que são as nossas crenças. Porque a vida que nós levamos hoje, ela é toda baseada nas nossas crenças. E se elas forem limitantes, às vezes elas estão nos impedindo até mesmo de viver um casamento feliz. Porque muitas das vezes, tem muitas mulheres que ouvem assim, homem não presta, né? Muitos de nós já ouvimos isso. Mas por que isso? Por que dessa fala? Porque o pai traía a mãe, o avô traía a avó, ou eu vivia num ambiente familiar de agressividade, né? Que o homem era um agressor. Então ficou com isso que cresceu ouvindo e presenciando num ambiente como esse de que homem não presta. Aí cresceu com aquilo, eu vou viver a minha vida, a minha independência. E às vezes está deixando de viver um casamento feliz. Porque isso não é uma realidade, né? Não é todos não prestam, não é sobre isso, né? Isso é o quê? É uma crença que ouviu e tornou-se o quê? Como uma verdade. Até mesmo, a gente ouve muito, você fala muito sobre empreender, mas quantas de nós já ouvimos falar o quê? É melhor você passar no concurso público. Né? É melhor você ter uma CLT, o quê? Para ter uma estabilidade, para ter o quê? Uma segurança. Mas a gente sabe, né, que a estabilidade, como o Flávio Augusto diz, né, no Geração de Valor, que a estabilidade ela não existe, né? Aí fala, vai empreender para quê? Acordar com a corda no pescoço, dormir e acordar com ela? Mas não é sobre isso. Quantas empreendedoras de sucesso nós temos, né? Você mesmo traz mulheres aqui que estão empreendendo. A gente sabe que todo começo é difícil, mas em qualquer área, em qualquer profissão. Então, às vezes, a gente está deixando de viver essa vida abundante que nós temos. Por quê? Por conta dessas crenças que nós ouvimos. Crescemos ouvindo e acabou o quê? Se tornando uma verdade. Porque a crença é isso, né? Toda a programação mental que nós temos. Para quem não sabe o que é crença... É toda a programação mental. Nós chamamos o quê? Da nossa sinapse neural. Tudo que nos é falado, geralmente, elas são o quê? Pelos 5 sentidos. Pelo que nós ouvimos, pelo que nós vimos, pelo que nós sentimos, pelo que nós falamos, nós tocamos. Então, isso vai acontecendo o quê? Na nossa infância, no nosso ambiente. Por isso, a importância do ambiente. Eu falo que mais importante do que o nosso DNA, do que a nossa genética, é o quê? É o ambiente. Porque o ambiente ele é capaz realmente de nos moldar e de nos transformar. E essas crenças, elas vêm através disso, desse ambiente. Através ali dos nossos pais, o que nós ouvimos dos nossos pais, o que foi nos falado.
Entendeu? Através do quê? Dos nossos avós, nossos professores, amigos, pessoas do nosso círculo, né? Familiar, no nosso círculo de convivência. E daí vai formando o quê? Essas crenças. Entendeu? E que acaba o quê? Nos limitando. Por isso a importância da gente trazer hoje o quê? A consciência. De que se você tem essa crença, que ela está te limitando, o que a gente pode estar fazendo para com que a gente venha substituir essas crenças? E como a gente identifica isso? Porque, por exemplo, você falou, né? Na maioria das vezes é na nossa infância. Isso. Então, a gente tem que tomar consciência do que aconteceu na nossa infância. É isso? Isso. Que vai estar refletindo na nossa vida adulta? Isso. Ela vem a partir o quê? De repetições que nos acontecem na infância ou até mesmo de um forte impacto emocional. Dessas duas formas que é instalada uma crença na nossa mente. Entendeu? Você precisa o quê? Tá passando por repetição, por isso que o ambiente fica aquilo ali. Eu vou te dar um exemplo até meio bobo, né? Mas é algo até real. Eu tinha uma família que ela sempre fazia a receita, né? Era a receita de um peixe. E geralmente se fazia essa receita no domingo. E a família ia lá, cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe, botava na assadeira e levava no forno. E isso foi passando de geração a geração. Um belo dia, uma dessas que pegou a receita da avó, casou, foi fazer, né, na casa dela, né, para a família, enfim. Aí ela foi perguntar à mãe: mãe, por que essa receita sempre corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí a mãe falou: boa pergunta. Eu não sei por que, eu aprendi assim com a sua avó. Aí ela falou: vou ligar para minha avó. E ligou para a avó: vó, por que a receita corta a cabeça e corta o rabo do peixe? Aí a avó: porque a assadeira que eu tinha só dava o peixe sem a cabeça. Então, é algo que vem o quê? De repetição. Isso das coisas mais simples. Se você fosse pegar, você fala assim: caramba, eu faço isso igual a minha mãe. Eu faço isso igual meu pai. Coisas simples. A gente vai repetindo no nosso dia a dia. Lá em casa, a gente tem um hábito. Eu tenho um hábito de escovar os dentes no banho. A minha filhinha de 2 anos, eu falo: Maia, vamos tomar banho? Ela corre pro banheiro, já bota a pasta na escova e já entra. Ela pode tomar banho 10 vezes no dia. Às 10 vezes ela vai escovar o dente. Por quê? Porque ela faz como algo automático. Ela associou, Ela associou. Virou o quê? Um hábito. E aquilo ali é uma crença de que ela tem que tomar banho e escovar os dentes. Mas todo mundo faz isso? Não faz, mas aquilo ali é uma realidade dela. O que ela teve, o quê? Uma repetição no ambiente que ela vive. E pode ser das coisas simples, né? Como das coisas mais graves. Profundas. Mais né? profundas, igual um forte impacto emocional. Eu que trabalho com mulheres, é algo que para mim é uma das piores coisas que tem, traumáticas, né? No cuidar delas e até depois de estar mudando essa crença limitante para uma crença fortalecedora, é o abuso sexual. E são muitas mulheres que passam por isso, né? Muita. E é assustador o número. E assim, como que não se é falado, até mesmo porque elas vão se envergonhar, muitas das vezes acabam achando até que elas, eu que provoquei isso. Se sentindo culpada. Então, essa sensação é muito ruim. Então, o abuso, principalmente quando o agressor, o abusador é o pai. Porque o que acontece? As crianças, elas vão afetar como se fosse um triângulo, assim, uma pirâmidezinha, um tripé, né? Da identidade, da capacidade e do merecimento. Vem a nossa identidade, capacidade e merecimento. Ela afeta essas 3 esferas. E quando o abusador é o pai, imagina o pai. Se o pai é o que te dá a identidade, o pai é o que dá o destino, o pai é que dá a proteção e o pai é o teu abusador. Olha que forte. Como que fica isso na cabeça de uma mulher? Imagina, a identidade dela já não se tem mais. Porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa porque ele que era para me dar essa proteção, está abusando de mim. Eu não sou capaz, né, de fazer algo e eu também não mereço. Porque a gente tende a ligar muito o merecimento à nossa capacidade em fazer, né, algo. E o merecimento está em ser. Uau! Entendeu? E muitas pessoas não conseguem receber pequenas coisas porque não se acham merecedoras. Isso aí. De uma coisa que veio da infância. Sim, um abuso, mas também abuso sexual, como um abuso de espancamento também, né? Você vê muitas histórias também de muitas que foram espancadas na infância. Até mesmo verbal. Verbal, e várias formas, né? Então, assim, nossa... Porque, às vezes, uma palavra, o impacto de uma palavra, ela vai frutificar de uma tal forma que dá bloqueio.
entendeu? E aí quando ela vai fazer algo, ela lembra daquilo que foi falado no passado, né? É como se fosse uma voz. Eu vou até me expor, né? Que nada melhor do que a gente se expor, né? Eu não vou expor as minhas clientes ou pacientes, seja lá como queira tratar, mas nada como a gente se expor. Então, eu tinha, até conversando com você nos bastidores, né? Falando um pouquinho sobre crenças e tal, algo que limitava. E realmente isso é uma verdade na minha vida. Porque eu me achava, Dani, você é muito tímida. Eu achava que era uma timidez, mas não era uma timidez. E muitas das mulheres também passam por isso, né? A gente está falando mulheres porque aqui é voltado para mulheres, mas o público geral. O público geral, porque a timidez não é uma timidez, é um complexo de inferioridade. E a gente vai, é tão tímida, mas não, é um complexo de inferioridade. Mas por quê? Por algo que você ouviu. Como eu falei, as crenças limitantes, elas são, a base dela é na nossa infância até os 12 anos. Mas enquanto a gente estiver viva, vai vindo. A gente vai renovando. É claro que a gente tem maturidade. Agora eu tenho consciência disso, eu consigo substituir por uma crença fortalecedora. Eu consigo ter um outro olhar. Mas antes eu não tinha. E não tinha essa consciência, eu não tinha conhecimento. Então a minha base foi... Meus pais foram maravilhosos, falavam palavras de incentivo, de força, ok. Mas eu tive a minha avó, como eu falei, as crenças, ela pode vir o quê? Pelos pais, pelos avós, professores, pessoas que fazem parte do convívio. Até porque a gente sabe que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente convive e do nosso ambiente. Então, isso é uma realidade. E eu ouvia, minha avó falava o quê? Essa daí não vai dar em nada. Essa negrinha, né? Que era o termo usado. Não vai dar em nada. Então, sempre quando eu ia fazer algo, mas isso... você descobriu assim? Não. Foram anos eu travada e achando que eu não podia, porque aquela voz gritava. Engraçado que a gente tem a voz boa dos pais incentivando, mas como que o que é ruim... Abafa totalmente. Abafa totalmente. Entendeu? Então, aquela voz sempre gritava, você não vai fazer, porque você não vai dar em nada. Então, tipo assim, a minha identidade era de quê? De fracasso. Então, eu não tenho a capacidade. Então, eu não mereço tal coisa. Aí a gente fica o quê? Num ciclo vicioso. Porque enquanto a gente não se cura, a gente vai repetindo o ciclo. Exatamente isso que você falou. Enquanto a gente não se cura, precisa existir a cura. Porque senão você vai ficar sempre afogado ali, a sua vida não anda. Como se fosse um ratinho no laboratório, que ele fica rodando assim, girando. É isso que acontece. Por isso, a gente precisa o quê? Ter essa consciência. E como faz para ter essa consciência? Então, como faz para ter essa consciência? Primeiramente, as nossas decisões, elas são pautadas pelo nosso inconsciente. E o consciente, ele fica bem escondidinho. É como se fosse um icebergzinho. Vamos supor aqui, tá com água, né? Não vou enfiar aqui. Gente, que é do meu livro, ó. Não tem o livro não, mas tem o Depois marcador. Ela vai contar sobre isso. Aí, vamos supor que aqui é o iceberg, né? Você consegue visualizar a imagem do iceberg? Não. Não consegue, Só não? a parte de cima, a parte de cima. Aqui embaixo você não consegue. Não. Aqui embaixo é o quê? É o nosso inconsciente. Aqui estão o quê? Os nossos traumas, nossas dores. Entendeu? Ali eu falo que é a caixa preta, né? Onde a gente não quer mexer. Só que as nossas decisões, elas são pautadas ali. Então a gente precisa mexer. A gente mesmo precisa que não mexer, queira. a gente precisa fazer essa limpeza, a gente precisa trazer a consciência. Porque enquanto a gente não tornar o nosso inconsciente consciente, a gente vai viver a nossa vida achando que é destino. Entendeu? E ela não é destino. Igual eu achava, não, eu sou simplesmente tímida. Entendeu? Igual tem pessoas que falam, eu tenho vergonha de falar em público. Mas não tenha vergonha de falar em público. Tenha vergonha o quê? Do julgamento. Porque as pessoas vão me julgar e como eu tô. Será que eu tô bem vestida? Será que minha postura tá legal? Será que minha entonação tá boa? Será que eu vou falar bom? Mas depois que a gente entende que o que a pessoa vai falar ou analisar sobre você diz muito mais sobre ela, do que sobre você, a gente começa a ter uma segurança. E a gente vai ver que o que ela fala é bem provável de ser um relacionamento dela mal resolvido com a mãe. Porque a maioria dos nossos relacionamentos, né, interpessoais, que a gente não consegue ter, é problemas que a gente precisa resolver com a nossa mãe. O profissional é com o pai, mas os relacionamentos é com a mãe. Então, você começa a entender assim, o que ela vai falar agora não vai me... Pode perguntar. Não, eu ia perguntar, você falou, profissional é com o pai e relacionamento é com a mãe. Com a mãe. Existe essa listagem? Existe. Ela é 100% exata ou ela é só mais ou menos uma precisão? Uma não é 100%? precisão. Tá. Se você quiser, a gente faz até um teste aqui, é rapidinho. Tu tem... Não, se você quiser, eu posso fazer com você. Ah, é? Tem um papel, uma caneta aí? E agora? Quem sabe faz ao vivo, né? Eu desafio todo mundo, estou sendo desafiada hoje. Vou até beber uma água, calma aí. Se você tiver um papel, uma caneta, a gente faz.
Um papel e uma caneta. Bastidores, por favor. Produção. Agora eu que fiquei nervosa. Mas então, Viu, mas gente? assim, Não são só vocês que são desafiados, não. Estou sendo desafiada aqui agora. Vamos lá. E isso que, assim, é o bacana. A gente começa a ver, tipo assim, então eu não tinha medo disso. O meu medo era o quê? De como as pessoas iam me julgar. Só que como a gente começa a entender que é sobre a pessoa, sobre o outro, não sobre você... Que tem a ver com a identidade, que tem foi a o primeiro ver com- pilar que você falou, né? Isso aí. É igual eu falo com minha filha. Minha filha brincou, tá tendo uma trend bem legal no TikTok. Aí ela fez, né? E ela foi e botou assim, minha mãe me ensinou que a maneira como eu trato as pessoas que ela gosta de chegar e fazer o ambiente ser agradável diz muito mais sobre mim do que o outro. Eu falei, filha, você não vai esperar, porque a gente dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente carrega. Eu não posso esperar do outro, que o outro às vezes não carrega aquilo que a gente tem. Uma coisa boa. Então eu dou o que eu tenho de melhor. Se o outro vai corresponder ou não, aí é o outro. Entendeu? Mas é isso que a gente vai entendendo, vai trazendo essa consciência. A gente não fica esperando do outro. A gente vai e faz a nossa parte. Mãe, bota... Recebi meu papel, gente. Vamos lá pro Vamos desafio lá. agora. Bota aí pai e mãe. Separa de pai e mãe. Isso. Aí escreve 3 qualidades ou virtudes do pai e da mãe e 3 defeitos. Ai, meu Deus, eu não sou boa para essas coisas. Eu já dei a dica. Aí você já, esperta, já vai pescar e vai Não, fazer... eu tô perdida. Porque Não, essas não vai intencional. Eu brinco que seja intencional até que se torne natural. Mas aí o legal para você destravar o seu inconsciente é você ser bem verdadeira. Ai, meu Deus, vamos lá. Porque para transformação a gente precisa, né? De coragem 3 qualidades verdade. e 3 defeitos, é isso? É, dos 2. Dos 2. Nossa, Dos muita 2. coisa, tem que ser 3? Bota 2, então. Pra gente diminuir aqui o tempo. Mas eu vou ter que falar? Meus pais estão assistindo. Eita, e agora? Se tinha alguma coisa para se curar, é bom que você vai avançar de nível. Que se tinha algo para ser curado, vai curar agora e você vai avançar. Você vai passar para a próxima fase. Se tinha algo para ser destravado, vai ser agora. Eu acho que eu já viu? destravei bastante coisa, Viu? sabia? Bastante Aí. coisa. Acho que agora, se tiver, quase nada. Mas vamos lá, né? Já que eu aceitei, pra que eu fui aceitar? Eu acho que tá bom. Não sei. Porque a minha mãe, eu acho que era o que eu Mas tinha botou mais. a qualidade de defeito dos 2? Dos 2. É, dos 2 botou? Da mãe eu botei só 1. Tá, mas vamos. Tá. Eu te mostro. Mostra, deixa eu ver. Não sei se tu vai entender letra de médico, né? Então, aí eu não vou nem então falar para não expor, gente, não vamos expor. Mas a mãe é você se relacionando. Então, você se relacionando com as pessoas é dessa forma. Começa a ver se algo não pisa no teu pé, você não... Ah, tá. Não vamos falar aqui então para não expor. Mas a mãe é você se relacionando. A forma como você se relaciona com as pessoas. Vê se esse daqui, de repente, alguém não pisa, você ainda precisa melhorar algo. Meu esposo fala. Acho Porque que com o que ele eu acabo acontece? sendo. É muito incrível que às vezes a gente... se eu falar assim, descreve fulano, ciclano, a gente vai falar, né? Mas quando é sobre nós, a gente tem uma dificuldade de olhar. Quais são os meus valores? Qual o meu limite? Aonde eu digo sim, aonde eu digo não, o que eu quero? A gente tem essa dificuldade em olhar. Então, de repente, você pode ficar assim, mas Ju, aí seu esposo fala, então é uma verdade. E aqui é você trabalhando. Isso daqui é demais, hein? Viu? Ó. Comunicativa, gente, vou falar. Viu? Isso daqui é você trabalhando. E depois você pensa. Tá. Calma e vai... Viu? Depois a gente vai falar nos Vamos bastidores, saber então. Já que você começou isso. Viu? Gente, vamos fazer esse teste com a Dani. Dani, você depois coloca aí como é que a galera faz esse teste com você. Envia uma mensagem, alguma coisa isso assim. Aí, a gente vai fazendo e a gente vai se analisando. Porque às vezes a gente Muito é muito bom. fácil fazer assim, mas quando a gente faz assim, é difícil. Porque dói, às vezes a gente vai querer acabar mexendo em algo. Então, por isso que eu falo pra você que hoje eu até fico melhor em relação a isso, porque eu já parei pra fazer esse interior. Isso. E aí eu A gente comecei a tirar precisa. muitas coisas que eu não enxergava. E aí eu vi que existiam mágoas, receios, existiam frases, existiam coisas que faziam com que eu tomasse atitudes. E quando eu comecei a entender a minha identidade em Deus. E aí o fardo se torna leve. Eu entendi que independente de qualquer coisa,
Eu estou pautada na identidade dele, eu sou filha amada dele. E aí eu começo a viver esse amor, sentir esse amor e automaticamente aquilo que a gente sente, a gente transmite. Então eu comecei a transmitir para eles e para as outras pessoas cada vez mais isso. Então para mim o ponto crucial foi quando eu entendi a minha identidade nele, porque eu tentei pautar minha identidade em profissão, eu tentei pautar minha identidade no que eu fazia, em o que eles esperavam de mim, em todas as pessoas o que elas esperavam de mim, e com certeza se eu não tivesse me curado hoje, eu não estaria aqui com esse programa. Por isso que eu iniciei falando o que eu sou. Porque senão eu poderia iniciar, eu sou a Dani, eu tenho isso, aquilo, sou casada. O que eu falei como que eu sou? Filha amada. Sou acolhedora. Porque isso é o que nós somos. A gente, quando pergunta, a gente quer logo falar, eu trabalho com isso, tenho filho. Mas isso não é quem não você é o que você faz, é quem você né? Entendeu? Quem você faz é uma consequência disso, entendeu? Aí por isso que eu iniciei falando disso, até porque nós iríamos falar de criança e iria atingir esse tripé, e para as pessoas também terem essa consciência e começarem a perceber dessa forma, entendeu? Porque a criança, ela é o quê? A nossa visão de mundo. Ela vai o quê? Afetar o quê? A nossa imagem, como a gente se vê. E a gente, como uma criança limitante, ela vai acabar afetando o quê? A nossa autoimagem. E a gente tem que entender que nós nascemos com tudo que a gente necessita para realizar. E se a gente for ver assim, fulano conquistou aquilo, foi lá na lua, eu também posso. Porque com que ele nasceu completo, eu também nasci. Então não há coisas que nos limitam, porque mais importante de tudo que nos aconteceu, o que a gente faz com todas essas coisas? Porque quem pode estar assistindo pode falar, Dani, mas você não me conhece, você não sabe a minha história. Você não sabe as dores que eu passei. E você também não sabe a minha. Mas eu decidi, né? Em meio assim, não focar no problema, mas ser o quê? A solução. Porque problema nós vamos ter. Todo mundo vai ter. Enquanto a gente estiver vivo, vai ter problema o tempo todo. Mas eu decido ser o quê? Ou o problema ou a solução. Eu decido ficar focando nele ou a solução. Ser a vítima ou o protagonista da minha vida. E no lugar de vítima, a gente nunca vai ter sucesso. Porque vai estar sempre se vitimizando que não vai sair daquilo ali. Aí fica, eu sou vítima, coitadinha, a gente não sai, não tem um resultado. E ninguém quer ter uma vida mais ou menos, né? Todo mundo quer ter uma vida boa, uma família boa, ser uma boa profissional, boa mãe, independente de qual área seja, mas você quer estar bem, né? Avançar na vida, avançar. Né? Então, é sobre isso. Então, a gente não venha deixar essas crianças limitarem. Vamos fazer o quê? Trocar por fortalecedor. E como que eu falei que a gente adquire as crianças? Através do quê? De repetição ou forte impacto emocional. Então, para eu adquirir, tirar essas crianças, né, que me limitavam para as crianças que vão me fortalecer, eu vou precisar fazer o quê? Repetir coisas boas. Mudar a minha sinapse neural. Mudar a minha memória, mudar... É uma metanoia, né? Uma metanoia, uma mudança de mente mesmo. Então, eu preciso agora fazer o quê? Criar novas memórias. E identificar quando isso acontece, né? Porque também eu reparei que o que acontecia comigo, por exemplo, quando eu estava fazendo algo e vinha aquela voz, como você diz, né? Uma voz que parece que fica ali vinha aquela voz me lembrando do que foi dito no passado, eu comecei a identificar ela, e aí no início, como eu não identificava, eu acreditava no que era falado. Então, quando ela vinha, eu identificava e eu trocava ela. Falei, não, isso aí fez parte do meu passado, eu não sou mais isso, e eu não acredito mais nisso. Então, com isso, eu criava, como você acabou de falar agora, né? Essas novas memórias aí para fortalecer e mudar totalmente o pensamento. Isso aí, porque a gente começa a mudar, a gente começa a sentir. E a gente sentindo, a gente vai começar a mudar o quê? O nosso destino. Porque você começa a sentir, você começa a falar e a se posicionar como tal. Então, quando vinha essas vozes, fala, olha quantas coisas eu já fiz. Olha quantas mulheres já foram transformadas, impactadas através da minha vida. Porque, às vezes, não vai ser nem o que a gente vai falar. Vai ser a maneira que você convive. Às vezes, você vai impactar sem, ao menos, falar. Porque a nossa comunicação não verbal, ela comunica muito mais do que a verbal. Porque de nada adianta existir. Antigamente falava, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas não é sobre isso, entendeu? A nossa comunicação não verbal vai dizer muito mais do que a própria falando. Você tem filho, né? Você falou que tem um de 11 anos. Você pode falar, mas se você faz isso... Qual é o nome dele? Lucas. Oi, Ai, se eu tivesse menina, ia ser Lucas, lindo. Ai, meu Lucas. Se você pode falar, Lucas, faz isso, seja organizado, mas aí ele vê que você não é organizada. Meu marido sempre fala sobre isso. Entendeu? Aí ele não vai fazer, não, minha mãe tá falando, mas ela mesma não faz.
Então, quer dizer, a nossa comunicação, você não vai nem precisar falar. Você, lá em casa, eu tenho o hábito de usar, quando vou usar saia ou vestido, eu boto um shortinho por baixo. Eu nunca precisei falar para minha filha botar um shortinho. Mas porque ela cresceu me vendo usando shortinho por baixo do vestido da saia, ela coloca. Eu precisei falar, não preciso. Entendeu? Filha, você tem que fazer um devocional. Não, ela vê a minha busca. Então, ela tem um momento dela. Claro que eu também tenho um momento, eu e ela. Mas, assim, ela tem um momento dela individual. Até porque você pode ter crescido em lar evangélico, mas a busca dela, ela tem que ter um encontro dela com Deus. É individual. Entendeu? A gente não pode buscar por ela. E essa questão da gente mudar, isso acaba tornando o quê? Novos hábitos, né? Isso vai tornar um hábito que vai virar uma verdade na nossa vida. E essa questão de organização é algo muito incrível, porque a minha filha, ela sai 6 horas da manhã e ela arruma a cama. Ela não se levanta, hipótese alguma, se arrumar a cama. O quarto dela fica intacto, ela sai 6 para ir à escola. E um belo dia, deve ter uns 2 meses atrás, eu passei mal, né, na madrugada, e fui acordar ela para que ela fosse ficar no quarto da irmã para o meu marido me levar para o hospital, quando estava aguentando com muitas dores, né, enfim. O que ela fez quando ela levantou? Ela arrumou a cama. Para ir para o quarto da irmã na madrugada? Caramba, no meio da madrugada. No meio da madrugada, e eu prestes a ir para uma emergência, e ela, mas por quê? Porque é algo natural. Depois a gente vai fazendo, como eu brinquei com a frase, né? Seja intencional até que se torne natural. A gente é tão intencional naquilo que depois você flui naturalmente. Não é peso. Você vai fazendo naturalmente. É igual a pessoa que está querendo mudar hábitos, né? Às vezes está fumando, está bebendo e quer parar. Ela vai ter que mudar o quê? A identidade dela. Ela não vai ter que só substituir um hábito. Porque igual aqui, né? Vamos fingir que aqui é uma água, tá, gente? Uma cachaçinha. Aí vem a Jaque e fala, Dani... Tá aqui, uma cachaçinha. Eu vou falar assim, não, Jaque, não quero não. Entendeu? Não quero não, porque eu sei que eu tô tentando me parar do vício. Mas essa daí é uma pessoa que ainda não mudou a identidade. Mas se eu sei que a minha identidade agora não é mais de quem bebe, você vai me oferecer, eu vou falar assim, não, Jaque, eu não bebo. Eu mudei a minha identidade. Eu mudei a minha forma de falar. Então, o que a gente precisa é isso. Então, a gente precisa realmente mudar toda essa memória. Por isso que a gente brinca, vamos criar memórias afetivas, né? Eu sempre falo, gente, criem as crianças saudáveis com essas memórias afetivas para que elas não cresçam adultos precisando curar essas crianças, a sua criança interior. Que vai precisar acolher, que não foi acolhida na infância. Então, dá muito mais trabalho. Depois de adulta, a gente tem que cuidar dessa criança. Então, a gente pode cuidar agora, quem é mamãe ainda está com o filho pequeno. Tem esse tempo junto, esse tempo de qualidade. Compreenda a linguagem do filho. É muito importante saber a linguagem do amor dos nossos filhos, né? Marido, as pessoas que convivem com a gente. Porque, às vezes, a gente está até dando um amor, mas não está comunicando certo. Minha filha é uma e dele é outra. Dele é outra. Minha filha, por exemplo, eu sei que ela ama aquele tempo de qualidade. Se eu for ver filme com ela, deitar e mexer no celular, ela vai reclamar. Porque é tempo de qualidade, guarda aquilo ali, é tempo de qualidade. Senão você vai estar do lado, mas não vai estar por inteiro, então não vai estar correspondendo ao amor da pessoa. Aí você acha, mas eu estava ali com ela, mas não estava. E hoje em dia a gente está muito assim, né? A gente está e não está. A gente está próxima de corpo, mas está às vezes conectada com alguém que está lá longe falando e não aproveita o momento. Então, assim, é sobre isso. Então, vamos, assim, criar novas memórias, entendeu? Para que a gente venha sentir diferente e mudar o nosso destino, entendeu? É sobre isso. Então, a gente não precisa deixar que nada mais nos limite, entendeu? Porque agora nós temos o quê? Crenças fortalecedoras que não vão nos impedir de viver o quê? Uma vida abundante. Entendeu? Uau, muito bom. E o que você diria para essas pessoas que agora estão... Você acha que, tipo assim, tem pessoas que vão conseguir mudar isso sozinhas, mas tem pessoas que vão precisar de um acompanhamento, né? Como você falou, existem vários traumas, fortes impactos emocionais e tudo mais. Então, assim, o primeiro caminho é tentar mudar o pensamento, né? Refazer novas funções. Mas para aquela pessoa que tem aquela dificuldade, porque para aquela que teve um impacto mais profundo, é bom um acompanhamento médico? Quais são os meios
que de repente a pessoa está ouvindo agora e fala, nossa, eu me identifico e eu preciso de ajuda. Como que eu faço? Por onde eu começo? Com certeza. Sozinha, assim, é mais difícil, né? A gente consegue, mas é um processo mais longo, né? Até porque, às vezes, você não vai ter consciência dali aonde que é, porque, como eu falei, você não tem consciência do seu inconsciente. Então, você vai levando a sua vida achando que é destino. Tipo, minha mãe não deu certo no casamento, eu também não dou, entendeu? E daí vai, de geração em geração. Já viu isso? Uhum. Não deu, então eu também não dou. Então, meu pai era alcoólatra, aí casa com o marido alcoólatra. Então, você vai vivendo, e que isso é comum. É destino. A minha família sempre foi assim, mas não é. E às vezes ela buscou Entendeu? inconscientemente, né? Mas buscou inconscientemente. Porque às vezes excluiu aquele pai, excluiu alguém da família. E o que ela fez? Naquela exclusão, ela trouxe para perto. Então, vai precisar o quê? De ter uma ajuda realmente de um profissional. Eu tô aí. Mas tem grandes profissionais também para estar encaminhando. Vai precisar de uma terapia, para estar dando direcionamento, vendo assim ao certo que é, trazendo a consciência, trazendo uma clareza, para que daí possa vir, entendeu? Tratar de forma pontual e precisa. Então, entendeu? você falou, eu tô aí. Agora me fala aí, como te procurar? Como é que, por exemplo, a pessoa que de repente quer fazer uma terapia com você, você falou sobre o Café Comunhão. Eu acho que de certa forma também tem uma conexão com isso, não? A gente fala um pouquinho, mas Café e Comunhão é mais voltado à palavra, né? Sim. É claro e que aí mexe com o lado espiritual também, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Eu falo que tem que tá andando junto, né? É como se fosse o tripé ali da identidade, capacidade e merecimento. Somos nós. Corpo, alma e espírito tem que estar em pleno funcionamento. Não tem como eu vir aqui hoje, eu vou lá na Jaque hoje, só com o meu espírito. Meu corpo vai ficar em casa. Não tem como. Entendeu? Então, a gente é um ser trino, então a gente precisa o quê? Ter toda essa completude. O Café e Comunhão, ele é gratuito, tem um Instagram, é Café e Comunhão. Entendeu? Os encontros são bimestrais, né? De forma presencial, é um tempo de mesa com mulheres, eu recebo mulheres do Rio de Janeiro todo. Bem bacana. Lá tem todas as informações. Tem o link na bio para participar do grupo. E no grupo a gente encaminha o convite, né? Para poder estar... Por que convite? Apesar de ser gratuito. Porque ele é limitado. Eu não tenho como acomodar as 200 e poucas mulheres que estão no grupo, porque eu recebo na minha casa. Caramba! Então, eu abro até 60 mulheres. Então... eu abro a inscrição para quê? Para essas 60 se inscreverem. Então, acaba muito rápido. É questão de segundos mesmo. Opa, então já me avisa quando é o próximo que eu quero me inscrever. Já estou tirando o próximo, é janeiro. Tá bom, estarei lá. Janeiro vai ser das famílias. Olha que legal. É o único do ano que eu recebo os maridos, filhos, de toda... Para a gente já começar o ano bem alicerçada. Que aí depois, durante o ano, as mulheres vão recebendo sozinha. Mas aí o primeiro encontro é com a família. Para estar bem fortalecida. E elas fortalecidas também fortalecem muito a família, né? Isso aí. Uma mulher curada, ela vai curar toda o seu ambiente, toda uma geração, né? Quando uma mulher decide se curar, ela não cura só a si. Porque a mulher é o quê? Geradora, é fonte de vida. Então, quando eu decido me curar, eu não curo somente. Eu vou curar a minha família, eu vou curar todas as minhas voltas e eu vou gerando cura. Porque nós fomos, né, criadas para estar o quê? Gerando vida, e a gente vai gerando essa vida abundante por onde a gente passa. E o meu Instagram é Daniele Baroli. Lá tem, na bio, tem o meu WhatsApp, tem um link para quem quiser agendar as consultas, cursos, enfim. Faz consulta online também? Não. Consulta online também, online e presencial. Então, de repente, você aí que gostou, se identificou, né? Quer falar com a doutora Daniele, fica à vontade, pode mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu tô aí para servir, se puder. Que esse que é o principal, né? A gente veio realmente para servir. E é incrível que a gente vai sempre, às vezes a gente fala, eu vou lá para falar, mas a gente aprende muito mais com o outro, é igual um dos nossos encontros. São tantos testemunhos maravilhosos que eu saio assim, uau, a gente vai achando que vai dar, a gente recebe muito mais. Às vezes a gente pensa que vai dar cura, a gente se cura também de alguma coisa que a gente nem sabe, cada encontro, né? A gente se cura mais um pouquinho para estar avançando para a próxima estação. E é maravilhoso. Tá, e em relação a crenças limitantes, antes da gente finalizar, né? O que você deixaria de recado para as pessoas? No modo geral, não vou falar só mulheres, mas vou falar para as pessoas no modo geral. Eu queria que você ficasse à vontade e passasse um recado importante, algo que vai direto ao coração, que leva à transformação. Então, o que mais importante, né? Como eu até falei, do que fizeram, né, com você, ou do que você passou, o que você faz com tudo isso. É você ter um outro olhar sobre todas essas coisas que te aconteceram, entendeu?
Que é isso que é o importante, que vai realmente estar transformando a sua vida. Entendeu? É você pegar tudo isso que me aconteceu, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, isso que é o mais importante. Por essa ótica aí. Ressignificar, né? Dar uma ressignificada em tudo que te aconteceu. E fazer com que você viva cada momento da sua vida de forma plena, né? Isso. Porque a gente não sabe o momento que a gente não estará mais aqui. E que nós possamos ser lembradas como agente de transformação. Porque nós decidimos mudar o destino. Isso aí. É a gratidão, né? Ser grato por tudo. É sempre olhar a vida por um outro ângulo. E fazer também com que você olhe as pessoas de outra forma, né? Porque você entende que não é só você que carrega dores, né? Tem pessoas que passam... Tem uma empatia, né? Isso, passa a ter mais empatia pelo outro. Você não sabe a dor que a pessoa está carregando. Então, muitas das vezes, uma atitude, um sorriso, né? Um cuidado, você, né? Disponibilizando aí a sua casa de portas abertas para essas mulheres, trazendo cura também, não só para elas, mas para a família. Então, a importância disso. Quanto tempo que você ficou fazendo psicanálise? Começou a fazer, quer dizer? 2 anos. Tem 2 anos que você fez? Eu terminei em dezembro. Tu terminou em dezembro? Vai fazer 1 ano. Tá tudo Gente, recente, parece tá que tem anos. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Direito que eu me formei com 23 anos. Tem 20 anos. Caramba. Aí eu fui pra psicanálise. É o que eu falo. Lembra lá no início que eu falei assim, eu sou Dani, é justiça, verdade. E eu falei que toda a nossa vida ela é pautada pelas nossas crenças. Aí você vai entender por que você fez direito. Olha eu lá, buscando a justiça. De muitas coisas da minha família. E depois, na psicanálise, uma nova fase da minha vida. Eu fui gerar a Maia, né? Aos 40 anos, né? Completei 40 anos. Em outubro, Maia nasceu em dezembro. E eu, nesse vucu-vucu de mudança geográfica, de transição de carreira, eu fazia a psicanálise, descobri uma gestação, então algo novo, realmente um recomeço e um novo significado na minha vida, tudo novo. Então, você tem um porquê, e tudo que é pautado aqui nas nossas crianças, todas as nossas decisões, escolhas, aonde nós vamos, está pautada. Engraçado que você falou agora de todo um novo recomeço, eu lembrei do Thiago Brunet, que ele fala sobre mudança geográfica, né? Todas as mudanças, às vezes, Deus tira a gente de um ambiente e transforma tudo. E com essa mudança, porque a gestação, o quê? Eu estava gerando realmente algo novo. E com a Maia, o nascimento dela foi necessário que ela nascesse para que realmente nascesse uma nova Dani. Para que florescesse algo novo. Entendeu? Então, a gestação, ela não é por acaso. No início, eu falei assim, meu Deus, com uma filha de 14 anos, grávida, eu falei, não, tipo assim, não me imaginava. Mas aí a gente começa, é o que eu falei, mais importante do que te acontece é o que você faz com tudo isso. Eu tive um outro olhar, eu dei o que é um novo significado. E tirei o que é algo bom. Entendeu? Se fosse outro, eu poderia ter entrado, vou entrar numa depressão. Aí tem uma depressão pós-parto, acontece uma série de coisas. Por quê? Porque às vezes não soube lidar com aquilo. Mas a gente pode extrair sempre algo bom. E eu extraí o melhor. Tanto é que hoje em dia ela fala Maia amada. Eu falo Maia amada, amor maior do mundo. Então, tipo assim, ela é a Maia amada. E foi um recomeço dessa linda história. E só tem 1 ano. E a gente está aí com tantas vidas transformadas. Entendeu? Assim, é muito legal, assim, ver, assim... que se você entrar lá no Instagram, você vai ver os testemunhos de mulheres, né, que já passaram. Eu tenho um projeto Transformadas, que é a duração de 2 meses, então que elas passaram, né, por essa imersão. E, assim, você vê o resultado realmente de transformação de vidas, é muito lindo. A gente fala, não tem nada no mundo que realmente pague isso, né? Muito bom. Então, eu ia te perguntar o que você diria para Dani de 10 anos atrás e para essa agora, mas acho que foi uma reviravolta total, muito, né? Total. Uma palavra, então, que você poderia dizer, assim, da sua história toda, definida em uma palavra. Definida? Contentamento. Tem até um versículo que eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau. E isso eu aprendi a ter esse contentamento, a ter essa gratidão, essa alegria em toda e qualquer situação. Isso assim, é uma verdade na minha vida, por eu extrair sempre isso. É realmente do limão a fazer a limonada, entendeu? É esse contentamento, entendeu? É ser muito resiliente.
Muito bom. Foi muito bom. Gostei. Ai, você não falou do livro. Estamos finalizando, gente, por isso que a gente está falando assim. Eu queria mais, mas não deu, né? Mas aí a Dani tem vários assuntos, né? Depois a gente faz de novo. Ela não trouxe o livro hoje, então vai ser uma desculpa para ela voltar aqui. Ela vai trazer o livro. Isso. Qual é o nome do livro? Quem tiver interesse. Seja a Sua Melhor Versão. Seja a Sua Melhor Versão. Ele é de 2019. Foi assim que eu estava, né, iniciando o Café e Comunhão, esse projeto com mulheres. E eu estava escrevendo e recebi a proposta da Alprint, editora lá de São Paulo, para lançar na Bienal. Foi a última, se eu não lanço, foi a última Bienal antes da pandemia. Caramba. Entendeu? Aí eu lancei, mas a gente vai fazer umas repaginadas nele, acrescentar mais alguma coisa, agora ainda mais madura, mais conhecimento, né? Uma mentalidade bem diferente, né? Vai ficar mais profundo ainda, né? Vai. Até porque eu fui me curando, porque cada vez a gente vai se curando mais e vai passando por uma nova fase, né? Como eu falei, então, assim, tem muito mais coisas a acrescentar. Então, o desafio, já que você me desafiou aqui ao vivo também... Vamos embora, gente. É só você assim, trazer né? o livro, seja a sua nova versão atualizada, né? Atualizada aqui pra gente. Versão atualizada. A gente faz uma segunda parte aí falando sobre isso, né? Sim. E realmente sermos cada dia, buscar sermos a nossa melhor versão. Para nós e para o mundo, né? Para todos que estão ao nosso redor. Isso muda. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente mudando o nosso mundo, a gente muda as pessoas que estão ao nosso redor, né? Com certeza. Dani, foi muito especial. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito. Desejo tudo de melhor para você nessa jornada, você tá? também, tenho certeza sucesso que aí. muitos clientes ainda estarão por aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilha. Se fizer sentido para você, manda para uma amiga, manda para uma outra pessoa, porque também a gente pode estar usando esse e-mail para transformar a vida de outras pessoas, tá? Então é isso. Quer deixar mais algum recado? Tá tudo bem? Que a gente seja esse agente transformador aí. Vem com a Jaque. É isso aí, gente. Olha. As redes sociais dela, ela falou já. Falou antes. Quer reforçar? Só dá uma reforçada nas redes sociais, então, pra gente fechar direitinho aí pro pessoal te procurar, tá? Meu Instagram é Daniele Baroli. E o do café é Café e Comunhão. Tá ótimo, Dani. Muito obrigada, tá? Ótimo, eu que então agradeço. É isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Beijo.